Irmãos, a gente tem falado sobre a cruz de Cristo há alguns meses já, né? Já passamos por diversos temas e temos entendido que a cruz de Cristo é uma riqueza infinita. Eu acho que se a gente se dedicasse a pregar só sobre isso, até Jesus voltar, a gente teria aí muito assunto para falar. Mas hoje eu quero falar a respeito dos benefícios que a morte de Jesus na cruz trazem para nós hoje. Porque até então a gente ficou observando o ato da morte. A gente observou Jesus indo ali para o Calvário, que era a missão dele, que ele entendeu desde muito cedo que deveria morrer na cruz. E essa morte, ela traz para nós, como homens, uma condição diferente da condição que nós estávamos antes da morte de Jesus. A gente tinha uma situação antes de Jesus morrer, e porque ele morreu, hoje a gente está em outra situação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1. Efésios 1, 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Efésios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Agora, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Primeira Timóteo 1, 15 e 16 diz assim: Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer a vida eterna. Amém? Irmãos, eu queria destacar aqui o seguinte. Quando Paulo escreve essa carta aos de Éfeso, ele começa escrevendo assim: aos santos e aos fiéis que estão em Éfeso. E ele ressalta: nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Paulo escreve ali, colocando essas pessoas de Éfeso em uma condição de santos. Olha o adjetivo utilizado por Paulo para chamar aqueles irmãos. Ei, vocês santos e fiéis, vocês que foram abençoados por Deus, vocês que receberam as bênçãos espirituais de Deus. Paulo está descrevendo os irmãos como em uma condição muito boa, condição de santos, condição de pessoas que foram abençoadas. Ele enche a bola daqueles irmãos, logo no início na carta, nos cumprimentos. Mas depois, em Timóteo, quando Paulo vai falar acerca de si, ele fala o seguinte: ele fala dos pecadores dos quais eu sou o pior. E muitas vezes, irmãos, eu pensei sobre isso, sabe? Qual que é a nossa condição diante de Deus? Nós somos santos ou nós somos pecadores? Vocês já viram algumas pregações que exaltam a condição humana
que você sai de lá, uau, eu posso. Ei, você é mais do que vencedor. Ei, você é uma bênção. Nada pode te parar. Não tem muitas pregações assim? Que exaltam as virtudes, enquanto em alguns outros lugares a gente acha, esses são a minoria, pessoas que pregam que a gente é pecador, miserável, dependente de Deus, dependente da graça de Deus, pequenos. Então quem somos nós? Nós somos santos que vez ou outra pecam, ou nós somos pecadores que estão buscando um aperfeiçoamento até chegarem a um lugar de santidade? Quem somos nós? Qual a nossa condição diante de Deus? Muitas vezes eu me perguntei isso. E para entender qual é a nossa real condição, se somos santos ou pecadores, nós precisamos entender o status que Cristo garante para nós mediante a sua morte de cruz. Porque antes da cruz de Cristo, nós tínhamos um status. Depois da cruz de Cristo, nós temos outro status. E às vezes a gente vive depois da cruz de Cristo como se tivesse antes da cruz. A gente tem a mentalidade, e a Bíblia fala muito sobre mentalidade, a gente vive sob um novo paradigma com uma mente do antigo. É fundamental entender quem nós somos. Um texto que sempre me chamou a atenção. Tem um texto na Bíblia que diz assim: aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. E eu pensava assim, bom, se eu sou limpo e posso me limpar mais, quer dizer que eu ainda estou um pouco sujo. Se eu estou sujo e posso me sujar mais, quer dizer que em mim ainda há algo limpo. Vocês entenderam? Como definir então se eu estou limpo ou sujo? Para saber se eu devo me limpar mais ou para saber se eu devo me sujar mais? Tem outro texto que fala assim: aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Peraí, então se aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, ele ainda tem algo. E se ele tem algo, ele pode considerar-se como quem tem e vai receber mais. Entenderam? Qual é a nossa condição? Nós somos limpos ou sujos? Nós temos algo ou não temos nada? E a gente vai ver que isso tem a ver com perspectiva. Isso tem a ver com de onde você está olhando. Qual o parâmetro que você tem analisado isso? E o status, irmãos, principal que Jesus ele adquire por nós depois da sua morte de cruz, um dos maiores benefícios que ele nos alcança é o benefício da justificação. Nós somos justificados pela morte de cruz. Aquilo que ele fez, olha só, tem que ter muita fé para ser crente. Aquilo que um homem judeu há 2000 anos atrás fez, você não estava lá, você não viu, ninguém que você conhece viu, é aquilo que te justifica. Racionalmente, você parar e falar, Damares, então você está me dizendo que você acredita que alguém fez algo há mais de 2000 anos, você não estava lá e não viu, mas toda a sua esperança, expectativa de vida está nisso? É exatamente isso. Isso é fé. É por isso que nós estamos aqui. Nós cremos assim, que o que Cristo fez nos beneficia. Então vamos falar um pouco a respeito de justificação. O que é justificação? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 5, versículo 18. Desculpa, irmãos. Não, é Romanos mesmo. Romanos 5, 18.
Romanos 5, versículo 18. Diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Irmãos, quando Adão peca, automaticamente o pecado de Adão ele é transferido para nós, porque viemos dele. E a Bíblia diz, assim como o pecado vem por um só homem, por meio também de um só ato de justiça, muitos são justificados. Mas o que é ser justificado? Ser justificado por Jesus, mediante a sua obra na cruz, quer dizer que, quando eu sou justificado, eu passo a ser automaticamente alguém justo, que desse momento de justificação para frente, vai fazer só atos de justiça e não vai errar mais? E não vai mais ser injusto? Não é isso que é justificação. Justificação é uma linguagem jurídica, é uma linguagem dos tribunais. E justificação quer dizer uma declaração do juiz de que alguém é justo. Ei, você cometeu um crime, você vem diante do juiz e o juiz analisa as provas e declara: o Tiago é justo. O Tiago é justo. Isso quer dizer que dali para frente o Tiago vai apenas fazer atos justos? Não. Justificação é uma obra instantânea. E ela não muda o nosso caráter moral. Ela muda o nosso status. Ela muda a nossa condição diante de Deus. Quando Jesus justifica alguém, ele está dizendo o seguinte: eu, Jesus, sou justo. Você não é. Eu estou trocando de condição com você. Eu estou substituindo você para que, ao invés de ser ímpio, você seja justo. E Jesus leva a sua culpa no seu lugar. É uma mudança de status, não de caráter. É uma declaração dos céus a respeito de alguém. Ei, você é justo. Você não pode mais ser acusado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação. Só que há um problema, irmãos. Quando Jesus ele justifica um ímpio, a palavra ímpio, ela quer dizer o seguinte: ímpio é aquele que não tem consideração por Deus. Ímpio é aquela pessoa que não se importa, que não se preocupa em agradar a Deus, e mais, é aquela pessoa que, além de não se preocupar com Deus, ela ativamente faz aquilo que Deus não quer. Ela ativamente desagrada a Deus. E como um Deus justo vai justificar alguém ímpio sem ele mesmo deixar de ser justo? Porque, por exemplo, se eu cometo um crime e eu sou julgado como inocente, automaticamente a gente pensa o seguinte: esse juiz, ele foi injusto. Não foi? Como que um juiz justo vai declarar um ímpio como inocente, sem o próprio juiz deixar de ser justo? Como ele vai fazer isso? E a resposta é: a cruz de Cristo é um lugar de substituição. A punição que era nossa, a punição que merecia recair sobre nós, ela vem sobre a pessoa de Cristo. O pecado, a condenação, ela não deixou de existir. Ela aconteceu. Só que ela aconteceu sobre alguém que não merecia. Para alguém que é culpado pudesse ser justificado. Tem uma história que conta o seguinte:
Existia um rei numa cidade, e esse rei, ele era muito bem quisto pelos seus súditos, porque todo mundo considerava que aquele rei era um rei justo e um rei muito amoroso. Aquele rei, ele tinha a admiração do povo, porque ele tratava as pessoas com amor, porque ele não deixava de fazer a justiça. Só que em determinado dia, o próprio filho do rei, ele comete um crime. E de acordo com a lei daquele reino, quem cometesse aquele crime deveria ser executado. E aí é agendado o julgamento para o filho do rei, e metade da cidade pensa o seguinte: gente, o rei é amoroso. Não, ele não vai condenar o filho dele. Ele é amoroso. Como ele faria isso? E a outra metade da cidade, que também admirava aquele rei, dizia: nossa, o rei é justo. O rei vai condenar o filho dele. Olha o dilema desse rei. Se ele condena o filho, ele está praticando justiça, mas as pessoas vão pensar que ele não é amoroso. Mas se ele perdoa o filho, todo mundo vai dizer: esse rei é injusto. E aí chega o dia do julgamento do filho do rei. E aí, diante de todo o povo daquela cidade, o rei declara o seu filho culpado. E aquelas pessoas que consideravam o rei amoroso, elas não entendem. Como assim? O rei é amoroso, ele vai mandar executarem o seu próprio filho. E aí, no dia do julgamento, o filho já está ali diante do executor, pronto para executar a sentença de morte. E a cidade olhando para o rei desce do seu trono, dá um abraço no seu filho, tira as suas vestes reais e coloca sobre o seu filho culpado. E aí o rei nu manda que a sentença fosse executada sobre ele e não sobre o filho. Houve pagamento da dívida, houve a execução, houve a morte, houve o cumprimento da justiça do rei. Só que o rei trocou de posição com o filho. Ele substituiu o filho. E mais, ele pegou as suas vestes, que simbolizavam seu status, e colocou sobre alguém que não merecia. E é isso que o Senhor fez conosco. Ele se despiu e nos justificou com as suas vestes. E hoje, o nosso status diante do Senhor é justo. Você é justo. Vocês lembram no filme de Nárnia, quando o Edmundo ele comete um pecado e a lei da cidade diz que ele deveria morrer. Mas aí o rei, o Aslan, vem e faz um acordo. E no lugar de Edmundo morrer, o próprio rei assume o lugar dele. E Edmundo, que tinha pecado, o nome dele significa o justo. Isso significa que Edmundo agora só pratica atos justos? Não. Isso quer dizer que por uma declaração do rei, ele assume um lugar de justiça. Quem tentará contra os escolhidos do Senhor? É ele quem os justifica. E tem mais, essa justificação, ela não nos custou nada. Ela é gratuita. Efésios diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A nossa justificação, ela foi gratuita,
Ela foi gratuita porque nós não precisamos pagar para acessá-la. Mas a nossa mente, ela entende o seguinte: só é justo quem correr atrás, fizer por onde, fazer tudo certo, aí sim você é justo. E o que Deus faz e o que Ele está dizendo por meio da sua palavra é: ei, você não é justo pelo que você faz. E da mesma forma, o que você deixa de fazer não te torna menos justo, desde que, pela fé, você esteja em Cristo Jesus. Você não é alguém que vive com o status variando. Hoje você acordou, teve um bom dia, não pecou. Então hoje você é justo. Legal. Aí amanhã você falha, pô, amanhã você é injusto. A nossa condição não é essa. A nossa condição é justificados pela obra da cruz. Da mesma forma como seus acertos, eles não servem para te justificar, os seus eventuais erros também não servem para tirar o seu status de justo. E apesar dessa justificação ser de graça, justificação é diferente de um outro termo que a gente conhece como anistia. Vocês já viram um decreto presidencial que dá anistia para alguém? Ei, vamos esquecer o que essa pessoa fez? Anistia é um perdão sem princípio, porque não tem preço nem justificativa. A justificação em Jesus, ela tem preço. A única diferença é que o preço não é você quem paga. O preço quem pagou foi o próprio Cristo na cruz. Ela custou caro. Ela custou o sangue de Deus. Só que não sou eu quem pago, não valorizo. Não é essa a nossa cultura? A gente dá valor para o que é de graça? Não. A gente dá valor para as coisas que, corri atrás, conquistei. Aí, junto com a sua conquista, vem a sua vanglória. E aí você valoriza. Mas quando Cristo conquista na cruz, você não dá valor. E é por isso que a gente tem falado sobre o sacrifício da cruz exaustivamente. Para que de alguma forma, mesmo sendo de graça para nós, nós possamos valorizar a obra de Cristo na cruz. Não foi você quem pagou, tudo bem, mas custou caro. Custou o Filho do próprio Deus, pendurado numa cruz. Então grave isso, irmão. É de graça, é. É por meio da fé. A fé, ela não é um ato seu para ser salvo. A fé é como se fosse, irmãos. Imagina você estar com uma bebida na mão, mas você precisa de um canudo para tomar. A fé, ela é só o meio. A fé não é sua obra. A fé é como seus olhos. A sua justificação não é pela qualidade da sua crença, mas é pela qualidade de em quem nós cremos. É totalmente diferente. A sua fé não é um mérito seu. O mérito da justificação está no próprio Cristo, objeto da nossa crença. Só que tem um detalhe importante que eu imagino que vocês devam estar pensando e eu também penso. Tá, Felipe, se a justificação é um status, é uma declaração jurídica que diz que eu sou justo, e o meu pecado? E por que depois de justificado eu continuo pecando? Como assim eu sou justo se eu continuo a pecar? E existe uma doutrina, irmãos, e essa doutrina foi uma das bases da Reforma Protestante, que ela é bem aceita por nós, protestantes, mas muitas vezes não bem aceita entre os católicos. E o nome dessa doutrina é Simult Just et Peccator. Simultaneamente justo e pecador.
Porque se Deus me justifica, mas eu continuo a pecar, quer dizer que existe pecado ainda. Porque o que a gente está falando aqui não é uma manobra, vamos dizer que você é justo e não depende nada do que você fizer, independente das suas atitudes, você vai continuar sendo justo para sempre. E vamos colocar a vista grossa e fingir que não tem pecado. Não é isso. Aí é a diferença de perspectiva. Somos justos sim, porque Cristo nos justificou. Mas se olharmos para a nossa vida, ainda encontramos pecado sim. Porque a justificação, ela não é a única obra de Cristo na cruz. Além da justificação, existe uma outra obra que se chama santificação, regeneração, glorificação. A justificação é um quadro que aponta para a salvação, mas dentro da salvação existem outros quadros. Então nós ainda somos, irmãos, justos e pecadores ao mesmo tempo. Não no mesmo sentido, porque aí seria uma contradição, mas de perspectivas diferentes. Quando Paulo em Romanos, ele está falando para a gente a respeito de condenação, ele diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o que Paulo está falando. Ei, quem te acusará se foi Deus quem justificou você? Qual que é o problema? Nós somos simultaneamente justos e pecadores, mas a gente exerce o pensamento de justiça e de pecador em momentos opostos. No momento que você deveria considerar-se justo, no ponto de vista que você deveria lembrar da sua justificação, aí você acha que é pecador. Então você está diante de Satanás, ele te acusa e você é pequena. Sou pecador. Quando Deus está falando, ei, quem acusará você? Perspectiva, mentalidade. Diante de determinadas situações, você tem que compreender que você é justo. E que o diabo não pode acusar você. E aí, diante de Deus, que foi quem te justificou, que você tem que reconhecer a sua pequenez, o seu pecado, aí você quer agir como justo. E cobrar que Deus te dê coisas conforme a sua justiça. Loucura! Inversão total. No momento que você deveria se apegar à sua identidade de justo, você faz questão de lembrar da sua identidade de pecador. E no momento que você deveria reconhecer a sua identidade de pecador, você quer agir como justo. Problema de mentalidade. Não compreendemos bem a obra da cruz. Isso para mim foi uma chave, irmãos, porque eu realmente tinha essa dúvida. Muitas pessoas exaltando, você é justo, você é mais que vencedor. Para cima, vamos! Em outros lugares, ei, você não é nada, você não é ninguém, você é pequeno, você é o pó. E a chave é essa, entenda. É o ponto de vista, é a situação. Quando o diabo te acusar, irmãos, lembre-se, quem tentará? Quem acusará? Aqueles que o Senhor justificou. Mas quando você estiver diante de Deus em oração, não vem dar carteirada, não, e dizer que você é justo. Ele te conhece, entendeu? E muitas vezes, por causa da nossa mente,
por causa da nossa mentalidade, da nossa época de mérito, a gente não se apropria do benefício da salvação em Jesus. Eu disse o seguinte: a morte de Cristo na cruz, ela nos justifica. E a justificação é ter a plena consciência de que os seus méritos, eles não resolvem. E a partir da justificação, nós somos colocados sob um novo paradigma. Não mais sobre um paradigma da lei, mas sobre um paradigma do Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, a partir do versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Esse texto é chave, irmãos, para a gente entender a nossa nova realidade diante de Deus. Diz assim: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, estamos justificados. Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como uma oferta pelo pecado. Lê de novo o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Existem duas leis: a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Nessa lei do pecado e da morte, a gente é incapaz de conseguir ser justificado. Porque para ser justificado, você precisa cumprir toda a lei. E não existe homem, e não existe mulher, a não ser o próprio Cristo que tenha conseguido cumprir a lei. O objetivo da lei era ressaltar o pecado, ressaltar a nossa necessidade. E a Bíblia diz que nós somos tirados desse contexto de lei e colocados sob uma nova lei, a lei do Espírito de vida. E muitas vezes hoje nós estamos sobre a lei do Espírito de vida, vivendo com a mentalidade de uma lei do pecado e da morte. E quando nós agimos de acordo com a lei antiga? É quando você se coloca diante de Deus, querendo ser considerado justo por meio daquilo que você faz, por meio da sua obediência, por meio dos seus méritos. E a gente costuma fazer isso o tempo inteiro. Vocês lembram de uma passagem que o Senhor vai convocando as pessoas para trabalhar na vinha? E um começa 9 da manhã, um começa meio-dia, um começa 5 horas, outro começa 7 horas da noite. Não sei se são esses horários. E aí, na hora de pagar, o Senhor paga o mesmo tanto para quem começou cedo e o mesmo tanto para quem começou tarde. Qual que é o primeiro sentimento nosso? Injusto. Por quê? Porque a nossa cabeça funciona conforme a lei antiga. Você vive se esforçando, cumprindo regras. Você quer se enquadrar em algo que você criou, que é o justo. E você só vai se considerar justo, de verdade, só vai ter aquele sentimento de sou justo, quando eu conseguir viver à altura dessas regras. E isso é viver numa realidade nova com uma mentalidade antiga. Às vezes você pode pensar, Felipe, o que você está falando dá a entender que a gente pode viver de qualquer maneira. Que eu não preciso
cumprir então as regras? Eu fui abolido dessas regras, estou sob outro contexto. E pode dar essa impressão mesmo. E Paulo gasta tempo para explicar para as pessoas que não é disso que se trata. Mas ele insiste em dizer o que eu estou dizendo pelo seguinte: você tem que entender de uma vez por todas que por obediência e mérito você não vai chegar a lugar nenhum a não ser o inferno. Você quer ser bonzinha, certinha, seguir as regras? Tudo bem. Só que é aqui em cima. Se você não chegar, vai com seus méritos para o inferno, tá bom? Ou você pode transicionar para a mentalidade do novo lugar onde Jesus nos coloca e entender que aqui as coisas funcionam pelo Espírito e não mediante a uma lista. E como é essa realidade do lado de cá? Pelo Espírito. Olha um exemplo. Se eu criar uma lei dizendo que toda jabuticabeira tem que dar jabuticaba, é uma lei. Eu escrevi e assinei. Quer dizer que por causa da lei ela vai dar jabuticaba? Ou é por causa da vida que está dentro dela que ela consegue dar frutos? É isso que o Espírito faz. Ele te diz, ei, a lei não te ajuda. A lei, pelo contrário, ela te mostra que você não consegue. Não é um decreto ou uma lei que vai te fazer justo. É o Espírito. Olha o que Paulo continua dizendo, irmãos. Olha só. Por quê? Aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas que vivemos segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e o que ela deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O versículo 3 disse, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer. A lei não tem condição de te tornar cumpridor dela. Mas aquilo que a lei não consegue, nesse novo lugar, pelo Espírito de Deus, aí sim você consegue. E a palavra vai dizer, se sois guiados pelo Espírito, não estais mais sob o jugo da lei. Mas se você não for guiado pelo Espírito, aí você volta para cá. E aí pode ralar para cumprir a lei. Pode ralar muito. Você não vai conseguir. A santidade cristã não é uma penosa busca por conformidade com preceitos. É uma questão de o Espírito produzir o seu fruto na vida do crente. Para falar, irmãos, acerca do Espírito, eu acho que a gente podia gastar mais tempo, mas eu quero destacar aqui 3 aspectos que o Espírito nos ajuda nesse novo lugar, nessa nova mentalidade. Não na mentalidade voltada para a lei, mas na mentalidade onde a gente entende que é o Espírito que tem frente, que tem protagonismo. Romanos 8:26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, imagina, o Espírito é Deus?
A gente crê num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar o que é o Espírito de Deus intercedendo por você? É Deus falando com Deus a seu respeito. Imagina o poder de uma intercessão do Espírito por você no seu momento de fraqueza. Quando a gente está no começo da caminhada cristã, as palavras, elas são muito importantes para a oração. Quando você avança em comunhão com o Espírito, pode chegar um momento em que as palavras não mais te ajudam, mas elas te limitam, elas te atrapalham, porque o Espírito quer interceder coisas insondáveis. E a limitação da palavra não dá conta. E aí a palavra diz que o Senhor vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você cresce na vida de oração, você vai entender que um sussurro pode ser uma oração. Uma lágrima pode ser uma oração. Um desejo do coração pode ser uma intercessão do Espírito por você. Você quer viver aqui na lei? Beleza. Mas você não vai ter isso. Isso é para quem está no Espírito e conta com o próprio Espírito intercedendo diante de Deus por nós. Outro benefício de estar nessa nova realidade do Espírito, Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito de Deus fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha o que a palavra está falando. Ei, se você continuar brigando com a carne, de acordo com a sua força, você morre. Mas se pelo Espírito você mortificar a sua carne, aí sim você vive. Ô Simone, pensa comigo o seguinte. Vamos imaginar que eu tivesse que desenhar aqui uma obra de arte. Quem que é um pintor famoso? Picasso. Picasso. Eu tenho que desenhar uma obra de Picasso. Eu não sei pintar. Eu posso tentar. Eu posso olhar e buscar fazer como a dele. Vai ficar igual, gente? Não vai, por quê? Porque, Felipe, você não é o Picasso. Agora, pensa o seguinte. Se de alguma forma o espírito de Picasso entrasse dentro de mim, se o espírito dele viesse para dentro do meu, será que eu conseguiria? É o que a Bíblia está falando. Ei, você quer viver como Jesus? Beleza. Você não vai conseguir. Mas tem uma boa notícia. O Espírito de Jesus, ele pode entrar em você. O Espírito que está dentro de Jesus, dentro de você. Será que eu consigo, com o Espírito de Jesus, viver como Jesus? Eu acho mais viável. Então não tenta viver aqui sem o Espírito, tentando se conformar a Jesus, porque você não vai conseguir, cara. Você não tem o Espírito. Mas se o Espírito de Deus entrar em você, aí sim, aí a gente avança. Romanos 8,15 diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Sem um espírito, a gente vive sobre uma influência de medo. Sem o espírito, você não consegue olhar para Deus e vê-lo como Pai. Porque é o Espírito que gera esse clamor dentro de você. Abba, Pai.
Mais uma das atribuições do Espírito de Deus. Se você decide viver a vida cristã desse lado, onde o protagonismo é do Espírito, você se relaciona com Deus como Pai e você se livra do medo. Mas se você está aqui querendo viver com a mente daqui, é pandemia? Medo. Sustento? Medo. Crise? Medo. Aí você não consegue dormir. Porque você pensa, eu tenho filho, alguém pode entrar na minha casa. Alguém pode passar pela janela. Aí você tem medo de mandar seu filho para a escola. Você tem medo de tudo. Medo de fazer, medo de não fazer. Mas nessa realidade do Espírito, nós não vivemos sob a influência do medo. Felipe, quer dizer que eu nunca vou ter medo? Não. Eventualmente você pode sentir medo. Mas o Espírito te busca de lá e te traz para um lugar de coragem, porque não recebemos um espírito que nos escraviza. Recebemos um espírito de ousadia. Você é ousado? Você é ousado? Se você recebe um espírito de ousadia, você tem sido ousado em alguma coisa? Ou não? Ou você é sempre tranquilão, pacato? Jesus era ousado. Jesus era bondoso? Era. Mas Jesus era ousado. Nervoso? Ele pegou, como o David falou, pegou a Zohar e sentou no pessoal lá, por causa do templo. E o que é essa influência que consegue te fazer ora agir como um leão, ora agir como um cordeiro? Ora ser intrépido, ora ficar calado. Às vezes Jesus falava com autoridade, outras vezes o pessoal está pedindo, Jesus, o que você diz? Aí está lá, com o dedo, escrevendo no chão. A mesma pessoa. Mas é uma pessoa que do início ao fim é guiada pelo Espírito de Deus. Jesus, ele agia sob a influência do Espírito. É por isso que ele orava, irmão. Por que Jesus orava? Porque se Jesus é Deus, ele não precisa. Mas ele assume uma figura humana e ele depende da relação com Deus. E ele vive a sua vida sob a influência do Espírito. Amém? Irmãos, caminhando para concluir, eu queria ler o último texto com vocês. Está em Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Presta atenção nesse texto, irmãos, para a gente não cometer esse erro. Presta atenção. O título é A Liberdade em Cristo. Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que você está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar observando a verdade?
Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Deu para entender, irmãos? Existe uma forma de cair da graça. E você foi colocado em um lugar de graça, mas existe uma forma de você cair daí. E qual que é a forma de cair desse lugar que a gente está? É você voltar a pensar que é pela circuncisão ou pela observação à lei que você vai ser salvo. Pensou assim? Mesmo que só um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer cumprir um pouquinho da lei? Beleza, cumpre tudo. Porque aqui não há espaço para mérito. Porque aqui não há espaço para eu faço, eu posso, eu aconteço. Aqui só há espaço para Jesus é, Jesus pode, Jesus fez, glória a Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós somos pegos nesse erro e podemos correr o risco de cair da graça. Não tente se justificar diante de Deus. Não tente ser aceito por aquilo que você faz, irmão. Isso é viver conforme um paradigma antigo. Viva pelo Espírito. Como é bonito a vida de alguém que se move pelo Espírito. A Bíblia fala que Paulo, em determinado momento, queria viajar para um lugar, e aí o Espírito fala, ei Paulo, não vai por aí. Aí Paulo quer ir para cá, e o Espírito lhe avisava para não ir por ali. Em alguns momentos, Paulo está caminhando para a morte, e o Espírito diz, vai. Quando você é guiado pelo Espírito, você não vive de acordo com circunstâncias. Você vive de acordo com o céu. E no céu, gente, o céu já sabe o que aconteceu. Por favor, vamos viver essa realidade de direção do Espírito, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. A palavra vai dizer que um dia nós seremos glorificados. Irmãos, santidade e glorificação tratam da mesma coisa. Santidade é, dia após dia, você aumentando, crescendo em se tornar a imagem de Cristo. Glorificação é você ser a imagem de Cristo. Santidade é o início da glorificação. Glorificação é o final da santidade. Que o Espírito nos conduza por esse caminho. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar. Vamos pedir a ajuda desse Espírito. E eu quero te dizer, meu irmão, que se você tem vivido a sua vida, se você tem vivido a sua vida como alguém que precisa se esforçar muito e fazer muitas coisas e cumprir uma lista enorme de regras, para aí sim ser justificado, abandone esse caminho. Abandone essa mentalidade. E abrace a verdade de que em Jesus, você é justo. E abrace também a realidade de que você foi colocado sob um novo paradigma. Não um paradigma da lei, não um paradigma do mérito, não um paradigma do esforço, no sentido de conquistar de Deus algo que Ele disponibilizou
gratuitamente a você, mas com o preço da morte do seu filho. E entre de todo o seu coração e alma para uma nova realidade, onde o Espírito te conduz, onde o Espírito intercede por você, onde o Espírito te ajuda na fraqueza, onde o Espírito te santifica. Espírito. A palavra vai chamar o Espírito Santo de tantos nomes. Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de oração. Ei, você não consegue orar? Você coloca no despertador, mas não consegue? Você se esforça muito, mas não consegue? Existe um espírito de oração. Isso não anula o seu esforço, mas essa é a sua força. A sua força não é você, o seu braço, as suas capacidades, a sua intelectualidade, a sua disciplina ou a sua constância. A sua força é o Espírito do alto. Se o Espírito que movia Jesus estiver dentro de você, dia após dia, você será mais parecido com o Filho de Deus. E esse Espírito, ele é também um selo sobre a sua vida. Um selo para o dia da redenção. Oh Senhor, obrigado por essa manhã, onde o Senhor tem a liberdade de mudar a nossa mentalidade, Pai. Por favor, por favor. Se eu ou meus irmãos ainda buscamos um tipo de justiça que provém das nossas obras, se eu e meus irmãos ainda procuramos um tipo de justificação que depende do que eu entrego, do que eu faço, essa mentalidade empresarial, de trabalho. Ei, com seu pai não. Com seu pai a sua mentalidade não é de um funcionário. Você não tem que bater a meta para ser salvo. Você tem que aceitar que ele salvou você e se dispor a caminhar com o Espírito de Deus, para que a sua vida seja transformada de glória em glória, de glória em glória, até sermos como o Senhor é. Nós nos arrependemos, Jesus, pelas vezes que pelo nosso esforço nós tentamos conquistar aquilo que o Senhor conquistou por nós. E pedimos para cada um de nós um relacionamento real com Espíritos de Deus, um relacionamento de verdade com o Espírito Santo, não feito de orações prontas, palavras repetidas, mas um relacionamento onde o Espírito Santo consegue acessar o nosso espírito e mudar a nossa rota. Obrigado, Jesus, porque nós somos justificados pelo Senhor. Quem acusará você, se é o Senhor quem o justifica? Obrigado, Jesus, por essa manhã. Nos abençoe com uma nova porção do seu Espírito. E que nós vivamos, Pai, essa semana sob essa influência, sobre essas palavras, sobre essa mentalidade. Eu oro no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.